Em primeiro lugar, meus amigos e minhas amigas, eu vou te contar uma coisa. Já prenderam mais um, né? E dessa vez foi o secretário de Saúde do Distrito Federal. Maracutaia em compra de testes, em assuntos relativos à Covid-19. Lá em Brasília, pô, na barba dos políticos, dentro do Distrito Federal, eu imaginei no começo dessa pandemia, sempre falo aqui, e sempre coloco aqui, que eu não achava que os políticos brasileiros tivessem essa cara deslavada, não todos, mas parte deles, e boa parte deles, tivesse essa cara deslavada em brincar com uma doença tão séria que está colocando o mundo de joelhos, que os caras não sabem mais o que acontece com a Covid, não têm nem ideia do que significa esse vírus. Uma hora tem vacina, outra hora não tem vacina, uma hora a vacina é em janeiro, outra hora é em maio, outra hora é em outubro. E nem sabe se ainda vai dar certo. O Trump anunciou um remédio que não é remédio, lá nos Estados Unidos, isso em centros avançados. A Europa, ela reabre tudo e de repente ameaça fechar boa parte porque há pessoas contaminadas pela Covid. E agora vem essa história da reinfecção, e vem da Europa, da Holanda e daí por diante, como se fosse uma novidade. Não é. Nós tivemos um caso de uma enfermeira em Ribeirão que morreu reinfectada por Covid. E morreu por quê? Provavelmente por falta de equipamentos de proteção individual. O mesmo que esse Araújo, secretário do Rio de Janeiro, deve ter manipulado e roubado lá em Brasília. A operação está se desdobrando por mais 6 estados da União, tem mandados de busca e apreensão em vários desses estados contra muita gente que lesou o país na saúde pública no pior momento da humanidade, pelo menos desde a gripe espanhola, que levou 40 milhões de vidas, não é? Então, eu fico pensando aqui, como é que o sujeito pode, no meio de um turbilhão desse, de um furacão desse, como é que o cara pode ser tão ruim, ser tão mal, não é? Porque ser ladrão, ser roubar, tá embutido da vida de muita gente. Mas o cara já nasce torto e morre torto, entra pro PCC, pro Comando Vermelho, é o bandido declarado, tá? Tem hora que você fala assim, pô, vale mais o bandido declarado, que é do PCC, do que esses vagabundos que se autoproclamam representantes do povo e que dizem governar para o povo e pelo povo. Isso é mentira na maioria deles. Na maioria dos casos, isso é uma mentira deslavada que não tem cabimento. Os caras conseguem cargos públicos ou se elegem para roubar o povo brasileiro. O povo está cansado dessa roubalheira, dessa balbúrdia. Normalmente, em tempos de paz, em tempos em que não há pandemia, em tempos em que a gente poderia navegar tranquilamente, vagabundos ou que são eleitos e ocupam cargos executivos, ou vagabundos que são colocados por os mesmos vagabundos eleitos ou não eleitos, né, em cargos especiais, aquela história de que jabuti não sobe em árvore, você está lá, alguém colocou, e normalmente cargo não é por meritocracia no Brasil, é por aliança política, porque senão ninguém governa nesse país. Esse país é um parlamentarismo desgraçadamente disfarçado, sem regras do parlamentarismo, mas com regras do que o nosso presidente chama de velha república, e que ele disse que ia repudiar, mas que agora está encostado nesses caras como Jefferson, como Valdemar, e daí por diante, não é? Mas veja você, o cara do Distrito Federal metendo a mão na barba de todo mundo, metendo a mão em artigos essenciais para a proteção do povo, para aliviar tantos casos de gente morta no Brasil, só superados pelos Estados Unidos, e tantos contaminados no Brasil. Como é que pode o sujeito ser tão ruim e tão mal assim? Só confirma o que a gente pensa da política nacional, né? Muita gente perdeu a vergonha na cara de roubar. Mas durante épocas normais, esses caras já fazem isso, já disse aqui várias vezes e repito, eles deixam entrar a concorrência
exatamente na posição emergencial, porque aí eles põem quem quer, eles botam o sujeito que não quer servir o Estado, que não quer servir a nação, botam lá uma empresa de Araque ou botam uma empresa que superfatura equipamentos e que esse sujeito que contratou vai levar muito mais. Isso acontece com secretários, com até políticos de primeiro escalão e até políticos executivos. Então, a gente está cansado de roubalheira, mas roubar na época de uma doença como essa soa crime não contra a saúde nem contra a economia, porque estão roubando na economia também, aumentando o preço de alimentos de uma forma absurda. Tem alimentos que o cara devia ser preso por cobrar aquilo que está cobrando, não é? Alguns remédios que o cara devia ser preso por cobrar aquilo que cobra. O Agostinho fez uma reportagem que havia um hospital no interior e vários hospitais devem sofrer a mesma coisa, que não podiam realizar cirurgias normais, não é? Porque um dos remédios usados para pacientes entubados da Covid, é um anestésico, aumentou 700%. Quer dizer que mesmo o cara aumentando legalmente, ele é um ladrão de marca maior, porque aumenta excessivamente. Isso deveria ser crime contra a humanidade. Esse é o grande detalhe. Não é crime contra a economia, nem crime contra a saúde pública, é crime contra a humanidade. Aliás, outro dia eu botei gasolina no meu carro, quando dei partida já percebi, é um carro bom, não é um carro ruim, é um carro muito bom, aliás, de uma marca boa. Eu percebi que o carro estava engasgando. Claro que só pode ser gasolina batizada, claro que só pode ser combustível batizado. É impossível que no meio de tamanha pandemia os caras aumentem combustível, água, luz. Aumentar a energia elétrica, então, isso é um tapa na cara da sociedade. Cobrar pela média é outro tapa na cara da sociedade. Que média? Se serviços essenciais estão mantidos, por que essa companhia aqui de São Paulo não bota máscara, não bota equipamentos de proteção individual e manda medir o relógio, né? Aí você vai... O cara já está... Aumento de água, 3,4%, aumento de água. Qualquer aumento que existe, os caras deviam ter vergonha na cara em falar de aumento com o povo passando fome, de geladeira vazia, despensa vazia. Quantos estão me ouvindo agora e que estão trabalhando em aplicativo, sei lá o quê, que estão quase que passando fome ou passando fome? Me respondam vocês que estão me ouvindo, que são a única razão de eu estar aqui sentado fazendo esse programa, vocês são os nossos únicos censores. Me respondam, por favor. Me deem aí um aceno, por favor, na sessão Qual é a Sua. O Ricardo, bom dia, Ricardo, vai botar o zap. Bom dia da tela. Cadê o zap, velho? 11 999 048756. Ótimo trabalho para você, Ricardo. Respondam pelo zap, dá de novo, vai. Dá de novo. 11 999 048756. Quantos de vocês estão passando necessidade mesmo agora? Conta a sua história para mim, que eu quero ouvir. E por favor, hein, eu quero que alguém já pegue os áudios agora. Porque a hora que eu pedir os áudios, se não tiver os áudios, eu já estou pedindo pela quinta vez. A minha paciência parou na quarta. Então, quando eu pedir pela quinta vez os áudios, eu quero os áudios aí. E já vou pedir daqui a pouco. Vou pedir já. Então, se não tiver alguém para pegar os áudios, eu estou sentindo que não estão querendo que eu ouça os áudios. Se não quiserem que eu ouça os áudios, é até bom que eu acorde mais tarde. Não tem problema nenhum. Então, o lance é o seguinte. Além dessa roubalheira desgraçada, esses aumentos desgraçados e a falta de fiscalização desses combustíveis, tá bom, estraga meu carro, tá na garantia. Eu vou lá e boto o carro na garantia, senão não tenho dinheiro para pagar, para arrumar o carro. Mas e o coitado do cara que tem um aplicativo, o motor do cara fica em 15, 25 mil reais e o cara não tem dinheiro nem para pagar o aluguel do carro. Como é que ele vai consertar o motor do carro se ele tiver comprado o carro em 40 meses, estava esperando pagar e não esperava por essa pandemia? E, ademais, independente ou não, o cidadão que usa o seu carro para trabalhar, para ir no seu emprego, para ir no seu trabalho, ele usa o carro, não é para lazer, é para trabalho.
Então, me diga uma coisa, por que que esses caras aí têm que ter o seu motor estourado e pagar de 15 a 25 mil reais para arrumar um motor por falta de fiscalização dessa gasolina que, na realidade, não só a gasolina, mas principalmente a gasolina, há relatos de irmãos caminhoneiros que diesel batizado também, né? Desse combustível batizado, qual é a razão de dizerem que vão botar um combustível que de repente é o melhor combustível do mundo, que até o Hamilton está usando esse combustível, por isso que ele ganha as corridas na Fórmula 1, não é a Mercedes dele que ganha, é ele que ganha com o combustível da Petrobras e tal. Pô, ninguém quer combustível de Fórmula 1, nós queremos um combustível decente e honesto. Teve um rapaz que ligou aqui e disse o seguinte, ô Datena, não adianta falar em combustível batizado, se a gente já mistura álcool no combustível, não é? Você diminui a capacidade de octanagem de rendimento da gasolina. A gente já mistura álcool no combustível, pô. E ter que tolerar ainda combustível batizado, eu tenho certeza que algum problema deu no meu carro. Porque foi acendendo luz que parece árvore de Natal. Agora, quem não tem condição de pagar o carro é obrigado a aumento de combustível e ainda por cima, porque não queremos combustível de Fórmula 1. Nós queremos um combustível decente e honesto. Por que vocês não aumentam fiscalização desses postos de combustíveis, onde tem gente honesta, que trabalha no posto honestamente, mas onde tem até o crime organizado operando com lavagem de dinheiro em postos de combustíveis? E não é pouco, não. É muito. Então não dá para aguentar essas barbaridades. Pô, secretário do Distrito Federal preso em Brasília porque estava metendo a mão em testes ou coisas ligadas à Covid, que já levou quase 1 milhão de vidas, muito mais de 100 mil no Brasil, né? Boa parte dessas vidas no Brasil, e que tem o segundo maior número de contaminados. Né? Quanto à questão da reinfecção, eu repito, quando eu vi aquele caso daquela enfermeira em Ribeirão, eu falei, isso aí não vai parar aqui. E não parou mesmo, agora virou notícia mundial e estão dando como se fosse em primeira mão. Nós já demos aqui há muito tempo atrás. O que significa é que esses caras não sabem muita coisa dessa doença. Ficam falando em voltar à aula. Voltar à aula sem saber o que significa a Covid-19 significa o primeiro passo para um genocídio. Isso não tem cabimento. Se a molecada transmite pra caramba essa doença, vai pegar na escola e vai começar o ciclo tudo de novo. Só pode voltar com absoluta certeza de alguma coisa, que é uma vacina segura. Enquanto não tiver a vacina e ficarem politizando a vacina, porque politizaram primeiro o remédio, a hidroxicloroquina com mais a azitromicina. Agora querem politizar a vacina. Quando houver segurança total, que se aplique a vacina. Antes disso, que não se venda a vacina como salvação da lavoura só por causa das eleições municipais que nós temos no fim do ano. Nós temos 800 vacinas aqui que vão dar certo. Mas o Datena, você está sendo pessimista. Não, eu estou sendo, na realidade, um sujeito com o pé no chão. Eu não sou candidato a nada mesmo. Se eu tivesse sido candidato, vocês poderiam estar me acusando. Esse cara está querendo ter voto ou coisa parecida. Não, estou pensando no lógico. Não adianta você ficar vendendo utopia para o povo. Quando você tiver realmente certeza de uma vacinação, aí sim, estão querendo politizar a vacina por causa das eleições agora. Reabriram o comércio. Por que não fechamos tudo aqui em São Paulo e quebramos a economia, principalmente dos pequenos, médios e micros empresários e donos de bares e restaurantes? Quebramos a economia, arrebentamos com a economia e tivemos o maior número de infectados e mortos no Brasil, aqui em São Paulo. E, de repente, a gente abriu tudo por causa da eleição municipal. Por causa da eleição municipal, se não fosse eleição municipal, ficam com esse papo furado de ciência e tal. E por que tem tanto... Se é ciência, por que tem tanta gente morrendo aqui em São Paulo e tanta gente infectada aqui em São Paulo? Que raio de ciência é essa? É a ciência do voto, entendeu? E assim é no Brasil inteiro. Pô, se em Brasília, na barba daqueles caras, os caras estão numa roubalheira total, é que roubam tanto lá em Brasília, né? Os caras que a gente manda para lá, não os cidadãos de Brasília, que costumam confundir
crítica aos políticos que a gente manda para lá com cidadãos de Brasília, que são honestos, decentes e trabalhadores, como o brasileiro é em toda a União. A crítica é para quem a gente manda para lá, através do voto. É que roubam tanto lá que você não sabe quem rouba mais. Esse é o grande detalhe. E aí o cara acha que pode meter a mão em testes e EPIs e não vai ser percebida a desfaçatez dele, o crime contra a humanidade dele. E assim tantos cometeram esses crimes contra a humanidade. Muitos cometeram esse crime contra a humanidade. Eu espero, sinceramente, que um dia a história cobre esses sujeitos, que a justiça dificilmente vai cobrar. Dificilmente a justiça vai botar na cadeia esses caras que estão roubando agora. Um dia a história vai dizer assim, uma das maiores pandemias que acossaram o mundo, que passaram por esse planeta, alguns brasileiros roubaram pra caramba. E aí o povo lá do futuro, com aqueles cabeções inteligentes e tal, vão dizer assim, nossa, que barbárie, hein? Mas que calamidade. Como é que pode o cara roubar no meio de uma pandemia que levou tantas vidas assim? Bom, eu não sei, eu não estudei bem a gripe espanhola ainda para dizer se roubaram o que estão roubando agora. Mas eu acredito que essa classe de ladrões vem desde lá de trás. É possível que também, durante a pandemia da gripe espanhola, aqui no Brasil, devam ter metido a mão. É por isso que eu quero terminar esse livro sobre a gripe, né, que fala da gripe espanhola, porque ladrão, quando é ladrão, vem de longe, né? Normalmente vem do berço, principalmente em se tratando da classe política. RB fechada com você.